Olá, grande alma, dando aqui continuidade à sétima pergunta, karmas, perguntas e respostas. Nós vimos dizendo aí das três leis subsidiárias à lei integral do karma. A primeira nós falamos no vídeo anterior. A primeira não, a primeira explicação, né? Que o pensamento cria o caráter. Agora nós vamos falar sobre a segunda lei subsidiária da lei integral, que é o desejo. O desejo cria oportunidades e atrai objetos. Então, como que o desejo cria as oportunidades e atrai os objetos? É importante a gente ter como norte, você já deve ter visto isso, como que o desejo que você tem para com alguma coisa, ele te move numa determinada direção, ele te move na busca por aquilo, ele te move na busca pela realização. É incapaz de alguém, digamos assim, em regra geral, realizar algo sem ter um desejo, sem ter realmente uma manifestação. Só no plano mental não irá acontecer. Será necessário, como nós vimos, cada vez mais alimentar essa vibração em todos os corpos. E para essa alimentação ocorrer, precisa necessariamente, repetidamente, criar essa cristalização no plano mental para que ela possa, então, começar a criar esse desejo de manifestação. Então, a vontade é uma energia do ser. A nossa vontade, a vontade de fazer algo, ela é uma energia que ela vai ser naturalmente, quanto mais concentração interior a gente tiver num determinado objeto, numa determinada vontade, num determinado pensamento, mais energia nós vamos criar para que nós possamos se aproximar. Há duas formas, digamos assim, básicas de desejo, né? É, Quando a energia é atraída para objetos externos, né, ou seja, algo que está fora de nós, existem duas formas, dois princípios básicos. Nós temos o desejo de atração, ou seja, amor, que é o amor ou atração, né, o desejo de, digamos assim, de possuir, mas não possuir no sentido negativo, mas o desejo de ter, né, de possuir aquilo, não no sentido de ser o dono, etc e tal, que é o amor ou a atração. E temos o outro desejo do lado oposto, o seu oposto, que é o desejo de repulsão, né? Que é de rechaçar, que é o ódio, digamos assim, e a repulsão em si mesmo. Então, esse desejo de rechaço, a gente atrai para nós tudo que nos dá alegria, amor, e afasta de nós tudo que nos causa dor, nesse termo mais gerante. Então, entre o desejo, entre o objeto, melhor dizendo, entre o desejo e o objeto desejado, há ali esse espaço que ele é criado por um laço magnético a partir do momento em que nós temos essas relações, né? Então, o nosso desejo atrai invariavelmente para nós o que desejamos. Por isso que é muito importante nós tomarmos muito cuidado com o que você deseja. Muitíssimo cuidado, porque invariavelmente, como isso é uma lei natural, que não possui essa lei nenhum conhecimento de moral, ética, de certo, errado, simplesmente é uma lei de neutralidade que quando aplicada, ou seja, quando aplicada numa determinada geração, vai te render frutos e efeitos daquela geração, daquela mesma geração. Se você planta laranja, invariavelmente você vai colher laranja. Então, se você plantar laranja, imaginando que a plantação certa deveria ser morango, não vai ser a lei que vai te falar isso. Demanda o seu discernimento. Então, é indispensável que nós venhamos tomar extremo cuidado com o que pensa. Então, quando a gente encontra pessoas das mais variadas formas, né? Uma pessoa que tem, digamos assim, uma pessoa afortunada, vamos dar esse exemplo que fica um exemplo mais fácil de se entender, onde tudo que ela toca vira ouro, é natural nós podemos imaginar sobre essa lei, porque, entenda, a lei, na natureza não há favoritismos. O nosso destino é criado, invariavelmente, por todas essas relações de causas e efeitos múltiplas que acontecem instantaneamente no presente agora. Então, saibamos ou não, nós somos criadores do nosso próprio destino. Então, é provável que um homem afortunado, ele tenha tido, numa leitura, se nós pudermos avaliar a vida dele, invariavelmente nós iríamos encontrar em alguma existência dele um forte desejo de perseguir a riqueza. E aí, a partir do momento em que nós percebemos que, como o pensamento cria o caráter e o desejo atrai os objetos e cria as condições, naturalmente ele acaba se manifestando cedo ou tarde nessa ou noutras existências, mas que esse desejo, ele invariavelmente nós iremos atrair para nós. Então, foi o desejo invariável que criou a oportunidade. E se nós estamos onde estamos, também
isso tem a ver com os nossos desejos. É claro que não é uma relação tão simples assim, vou dizer assim, que muitas vezes é explicado. Ah, quem matou vai ter que ser, vai morrer dessa forma. Não, as coisas são muito mais complexas, né? Os fios das respostas, dos efeitos que são causados e quais são as consequências, elas não são tão simplórias assim, apesar de saber que em determinadas situações são previsíveis que isso aconteça dessa forma. Então, é comum também, você já deve ter visto, que uma pessoa, por exemplo, se você já desejou ardentemente viajar para um país de fora, é muito provável, se você desejou ardentemente, né, você tinha esse desejo vivo e constantemente, é muito provável que, se não aconteceu, em algum momento da sua vida, acontecerá essa oportunidade de fazê-lo. Em algum momento, isso invariavelmente acontecer. Então, o desejo, né, ele nos dirige, ele nos leva, ele nos aponta o horizonte e a direção pela qual nós iremos poder alcançar o objeto. O curioso é que o desejo não vive da conquista. O desejo permanece, o desejo sobrevive e se alimenta do desejar. Não é incomum, na verdade, é bem comum você encontrar pessoas que desejavam determinados bens ou determinadas coisas ou determinados reconhecimentos, e ao tê-los, esse desejo todo não o alimentou e não o satisfez. É claro, nos encanta inicialmente, nos enebria inicialmente, nos causa um grande impacto inicialmente, mas naturalmente, a partir do momento em que há o assentamento, ou seja, a partir do momento que nós acostumamos com aquilo, naturalmente isso perde o valor. Então, é importante dessa parte do segunda lei subsidiária do desejo que nós venhamos a aprender a desejar as coisas que estejam realmente alinhadas com a existência ou com a vontade divina, porque uma vez que nós desejamos algo que estão alinhadas com a vontade divina, por mais difícil que seja, aí sim nós encontraremos a verdadeira felicidade. Então, deixo aqui mais esse compartilhar com você dessa pergunta que implica em muitas consequências. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.